Dando continuidade à série de vídeo Tarô em 10 minutos, a gente já viu a respeito do Arcano do Louco. E como eu falei lá no outro vídeo, se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir sobre o Arcano do Louco. A gente sabe que ele se lança ao universo e esse movimento de princípio resulta no Arcano do Mago. Então, será que a gente vai conseguir aprender em 10 minutos muita coisa sobre esse carinha aqui? Não sei, podemos tentar. Enfim, se você quer saber se a gente vai conseguir falar muita coisa sobre esse arcano, continua assistindo esse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like e também comentar se você tem alguma dúvida sobre esse arcano ou, enfim, se tem alguma coisa a acrescentar aí pra gente. Então continua assistindo esse vídeo e vamos lá. No outro vídeo, eu também trouxe dos tarôs que eu tenho pra gente poder conhecer. Então, esse primeiro aqui é o tarô de Marsella, tá certo? O tarô de Marsella, ele é praticamente a base de todos os outros, né, que vieram depois dele. Então, nesse caso, tem muito da simbologia. Tem muito, tipo, muita coisa aqui que a gente dá pra explorar. Eu acho que de todos os arcanos, esse é um que ele, assim, é extremamente complexo. Apesar de ser simples. E dificilmente as pessoas elas têm dificuldade de interpretar esse arcano justamente por conta da riqueza de detalhes que ele traz. Então, esse aqui é o de Marsella. A gente tem o tarô de Waite, ou de Smith-Waite, como preferir chamar. Assim, a gente já tem uma riqueza de símbolos do tarô de Marsella. Esse tem muito mais. E a gente vai falar também sobre ele. Mas também a gente tem do tarô mitológico a representação de Hermes como o arcano do mago. Então percebe que em todos a gente tem a representação dos 4 elementos. Uma mão acima e outra para baixo. Um manto vermelho, né? Ou então, justamente aqui, predominância de vermelho também. E diferente, né, dos outros, nesse caso aqui, Hermes ele não tem os elementos sobre uma mesa, mas sim, eles estão posicionados em uma encruzilhada. Eu vou tentar deixar mais pertinho aqui para vocês verem o arcano. Então pode perceber que existem 2 caminhos. E esses caminhos, eles, né, é como se ele estivesse parado, né, em realmente uma encruzilhada sem saber exatamente qual rumo seguir. E isso é muito significativo, porque afinal de contas nós temos 4 pontos cardeais, temos 4 elementos retratados aqui nessa carta e justamente o poder de definir o que nós vamos fazer com isso que nós temos à mão. Então aqui vocês podem perceber, né, que temos o pentáculo, representação do elemento de ouros, a espada, propriamente dita, a taça representando um naipe de copas. Esse símbolo aqui eu confesso que eu esqueci agora, me perdoe. Mas aqui a gente tem representação do elemento fogo, né? Então, aqui, ele é basicamente a integração, né, da razão e a emoção que resulta em algo. Tanto que em um outro arcano, a gente vai ver também essa figura representada porque, afinal de contas, Hermes aparece 2 vezes no tarô mitológico, em 2 momentos diferentes, tá? Mas até lá eu pesquiso para falar qual que é esse elemento aqui que eu acabei esquecendo. Falando aqui do arcano do mago, a gente tem, né, como a representação bem simbólica e hermética de uma das leis, né? Acho que talvez, se não me engano, é a primeira lei hermética, né? Assim como está acima, está embaixo. Então a vontade divina, ela é materializada através das nossas ações. Por isso que eu falei que isso é muito simbólico dentro do tarô, tá? A gente tem a energia do princípio, representação da Lemniscata, né, que a gente fala que é o símbolo do infinito. E isso também é visto aqui. Eu sei que tem alguns tarôs de Marsella, inclusive, que tem essa representação parecendo mesmo uma Lemniscata em cima da cabeça do mago. E aqui a gente também vê os mesmos elementos que a gente havia visto lá na carta do tarô mitológico. Então, nós temos aqui o copo, as moedas, a adaga
é a varinha dele, né? Então a gente tem a representação também dos 4 elementos. Então, como a gente pode perceber também, a mesa do mago não tem 4 pernas. Uma das pernas da mesa está segurada justamente pela própria mesa dele. Então aqui a gente também tem a representação fiel do inconsciente agindo na matéria. Entende porque eu havia dito que esse tarô ele tem tanta simbologia, né? Os elementos eles conversam entre si. Então tem também uma predominância de vermelho na carta, que fala muito sobre a questão da ação. No tarô de Marsella e nos outros, isso fala também da força vital que existe dentro de cada um de nós para realizar. Agora no tarô de Waite, que existe, né, como eu falei, da Lemniscata, que está acima da cabeça do mago, existem algumas flores em torno, né, da carta em si, né, e flores vermelhas e brancas. Isso é uma construção muito simbólica também. Pamela Smith, quando ela desenhou esse tarô junto com Edward Waite, eles quiseram trazer muito dos seus conhecimentos mágicos. Ambos participavam de uma ordem hermética, a gente pode até criar vídeo depois falando a respeito dessa ordem, que é a ordem da Aurora Dourada ou Golden Dawn. Vou deixar aqui também na descrição para vocês verem como é que se escreve Golden Dawn. E o manto vermelho fala muito da vontade, né? O fundo amarelo também fala da energia do ar, que nesse tarô, no caso, o amarelo fala muito do elemento ar em si. O elemento ar é comunicação, é a manifestação das ideias, é a concretização daquilo que se pensa, daquilo que se deseja. Então, o mago, ele tem esse ímpeto. Vamos pensar que aquele adolescente de 12, 13 anos que está querendo descobrir o mundo, que consegue, agora eu sei quem eu sou, e às vezes nem sabe tanto porque está começando. Mas ele tem o mais importante, que é justamente a vontade de começar. Então, ele tem as ferramentas de que ele precisa, ele tem a força vital, mas ainda assim contém um pouquinho de inocência. Então, ele ainda não organiza muito bem as ideias para conseguir fazer materializar a vontade do divino. Então, nesse caso, o tarô de Waite, ele é muito simbólico também em dizer que todas as nossas ações, mesmo que tenhamos todos os nossos elementos, elas são baseadas no nosso próprio princípio. E aqui, sim, eu fiquei pasma também quando eu soube, tá? Mas aqui a gente tá vendo retratada a Ouroboros. Ouroboros é aquela cobra que ela engole o próprio rabo. Não sei se vocês já viram alguma representação. Eu vou deixar uma foto aqui do que é a Ouroboros, tá? Mas ela é o símbolo de vida, morte e renascimento, indicando o ciclo da vida. Então, essa bonitinha aqui, ela vai nos mostrar justamente que o mago, ele, junto com as cores, né, que é, por isso eu falei da construção simbólica, as cores vermelhas e brancas das flores justamente fazem essa referência, como se o vermelho representasse o sangue humano, que afinal de contas é a nossa a energia mais vital, né, que a gente carrega. Então fala justamente da morte e do renascimento. Então nós também estamos nesse eterno ciclo, mas ainda não estamos conscientes dele. Então numa jogada, quando você percebe, né, que tem a carta do mago, quando a gente fala de princípio, é tudo aquilo que acontece depois que a gente fala, opa, me joguei dali do precipício. Então a gente tem todos os recursos à mão. A gente tem essa força, essa gana de fazer a coisa acontecer, mas a gente não sabe manifestar isso. E aí a gente vem para um movimento totalmente diferente. Então, assim, ainda o mago, ele ainda está aprendendo, mesmo que as suas próprias experiências estejam voltadas somente ao seu próprio umbigo. Por isso que a Ouroboros aparece na cintura dele aqui, tá? Então, tendo essas 3 cartas aqui, a gente entende que numa jogada, quando o mago ele aparece, ele vem dizendo que, ok,
você está indo na direção certa, as coisas estão caminhando, elas começaram agora, estão acontecendo, mas precisa de uma base, elas precisam se formatar, elas precisam se consolidar, até mesmo porque a única coisa que o mago carrega na mão é a varinha. Ele tem tudo que ele precisa para manifestar, mas ainda não sabe bem como é que ele vai fazer isso. Então ele começa a pensar e olha para fora e não encontra respostas, e aí que a gente vai pro segundo arcano, que é o arcano da sacerdotisa, que é o que vem depois do mago, tá certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você tem alguma dúvida sobre como que o mago aparece na jogada, como é que você consegue interpretar melhor esse arcano aí durante seus estudos de tarô, não esquece de comentar aqui o vídeo e deixa o seu like aqui. Até a próxima!